A minha maneira de caminhar foi afetada pelo resto da minha vida, quando aos 11 meses de idade contraí poliomielite. Às vezes eu tenho que andar com auxílio de muletas, às vezes tenho que ficar em pé com auxílio de alguém. E ao longo da jornada, muitas vezes eu sei e eu senti pessoas com preconceito sobre a minha saúde ou sobre a minha condição física. E nada dói mais a alma da gente do que o preconceito, a oposição, a discriminação e a rejeição. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, não é sobre mim que eu quero falar. A Bíblia fala que todos aqueles que escolherem servir a Cristo e pregar o Evangelho sofrerão perseguições, oposição e preconceito. O início da igreja cristã foi marcada por diversos preconceitos e a missão do evangelista Paulo também foi marcada por diversos preconceitos, por oposições, olha, por desafios diários. E a pergunta que não quer calar é: como superar o preconceito? Como sobreviver diante de circunstâncias como estas? Quer seja preconceito pelo físico, pela aparência, pelo trabalho, pela posição social, se você tem ou não recurso financeiro. Mas a pergunta mais importante é: eu sei que eu vou sofrer perseguição e preconceito porque eu prego o Evangelho. Compensa? Devo continuar firme? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Percebe que a gente tem que se acostumar a falar 2026. Gravando as lições, a gente vai pegando o ritmo, né? 2025 ficou para trás. E hoje, como é que está o seu dia, o seu segundo dia deste ano? Eu espero que você esteja bem, que você se encontre feliz e dedicado à pregação do Evangelho e ao trabalho do Senhor Jesus. Hoje, aqui estamos nós para poder continuar nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Hoje é o dia do estudo adicional, é o dia do resumo geral da lição, e eu quero deixar com você as impressões principais que eu tive no estudo da lição desta semana. A gente encontra na Bíblia um chamado. Quando você se entrega a Jesus, aceita como Salvador, é batizado, se torna membro da igreja, você se torna membro da família celestial. E como membro da família do céu, você tem a responsabilidade, os privilégios, as obrigações e também a responsabilidade, porque você assumiu um compromisso com uma causa que é maior do que você. E é muito importante que isso aconteça, porque quando você vive a vida aqui achando que você é mais importante do que tudo, aí a vida perdeu o verdadeiro significado. Cada um de nós está aqui na Terra para cumprir um propósito maior do que nós mesmos. E o propósito maior do que nós mesmos é revelar o amor de Deus no mundo em trevas. Você se torna uma pequena luz para levar a Jesus, que é a luz maior. Que você seja essa luz. E no resumo da lição dessa semana, a gente percebe que Paulo se tornou essa grande luz. E a vida dele não foi nada fácil, foi uma vida difícil. A sua vida também não é uma vida nada fácil, eu sei disso. A minha também não é nada fácil. Mas se a gente sofrer por amor à verdade, pela pregação do Evangelho, estar envolvido com o próximo, no bem-estar das pessoas, para que eles possam melhorar de vida, serem pessoas que se preparem para algo maior, que não é apenas viver essa terra,
não apenas ganhar dinheiro, mas construir para o reino de Deus, se preparando para a volta de Jesus, para viver a eternidade com o céu, tudo isso aqui vai ficar passageiro. Os sofrimentos que nós vamos sofrer aqui não se comparam com aquilo que vamos receber de glória, de honra na eternidade. Então esteja disposto a passar por esta fase, por essa etapa, com alegria no seu coração. Eu espero que você se anime em Cristo, que você esteja animado para esse novo ano, para seguir rumo ao céu. Quando Paulo se torna seguidor de Jesus Cristo, ele sofreu inúmeras perseguições, inúmeros sofrimentos. E aqui na lição e no texto bíblico de Romanos, capítulo 8, nós vamos encontrar no verso 35 uma lista de 7 sofrimentos de Paulo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e perigo de espada. Perigo e espada, no caso, 7. Quando Paulo escreve isso, ele ainda não tinha passado pela espada, porque esse foi o último sofrimento dele, porque ele foi decepado, né? Sua cabeça foi degolada por amor a Jesus. Que coisa impressionante, né? Quando a gente olha a história de grandes homens de Deus que também renunciaram a si mesmo para a salvação de outros, para essa missão sagrada, o resultado final foi a morte. Mas além da morte, a vida eterna. Todos eles estão aguardando a manhã da ressurreição, quando eles poderão estar na presença do Senhor. Exceto Moisés, né, que morreu, não pôde entrar na terra de Canaã, mas Deus o ressuscitou e o levou para Canaã celestial. Se ele passou por essa experiência, ele já está desfrutando disso, você também pode desfrutar disso. Uma outra questão muito importante que a gente pode guardar dessa lição é que se você vai fazer o trabalho de Deus, não deve fazer de qualquer jeito. Então tem uma estrutura, tem uma estratégia para você seguir. E eu quero que você compreenda aqui quais foram as estratégias básicas que Paulo utilizou para poder fazer o Evangelho passar à frente com sucesso. E talvez isso possa acontecer com você, e precisa acontecer com você, porque são metodologias que deram certo. Qual era a metodologia de Paulo? Primeiro, Paulo escolhia cidades importantes como base de apoio, e a partir daquela cidade, ele alcançava as outras cidades em volta. Ou seja, se você quer ter sucesso na sua empreitada espiritual, plante uma igreja num lugar estratégico. Ah, todas as cidades já têm igreja. Ah, então plante uma igreja num bairro estratégico, um bairro mais promissor, que agregue outros bairros em sua volta. Olha que estratégia importante. Ao longo de 34 anos de ministério, que agora eu vou fazer o 34º ano, eu plantei muitas igrejas. Algumas deram certo, outras não deram. Mas as que mais deram certo foram aquelas que eu plantei em bairros estratégicos. Então não plante em qualquer lugar. Eu tenho visto igrejas acanhadas, fechadas, em bairros que nunca vão crescer e como consequência a igreja também nunca crescerá. Segundo ponto, além de ter o bairro estratégico para se espalhar a partir dali a mensagem, segundo ponto era, ele investiu na formação de outros obreiros, de outros líderes religiosos. Você não é dono da verdade e você não tem toda a vida para fazer a missão. Você tem seu tempo de utilidade. E logo você tem que treinar outros para que eles possam seguir a sua missão. E Paulo fez isso muito bem com a escolha de outros auxiliares, como Timóteo, Epáfras, Silas. Paulo escolhe Lucas, o médico amado, e uma relação de outros homens importantes. A Lídia, a vendedora de púrpura, se torna uma propagadora do Evangelho. Todas essas pessoas foram treinadas por Paulo. Terceiro aspecto,
Paulo dava prioridade a alcançar primeiro aqueles que estavam mais próximos. Ele seguia exatamente aquela métrica divina que Jesus deixou claro, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois na Galiléia, até os confins da terra. Então, qual é a nossa principal missão como evangelistas em 2026? Evangelizar os da nossa própria família. Filhos que estão fora da igreja, nora que não é convertida, filho que nunca foi adventista, amigos, tios, cunhados, sogra, todo mundo da família. A partir da família, as pessoas que estão em volta da sua família, os amigos, e depois dos amigos próximos, os mais distantes. Essa é a estratégia que sempre deu certo e é a que dará certo quando você aplicar também. E o quarto ponto da missão de Paulo, ele mantinha contato constante com aquelas pessoas a quem ele ministrava, com aquelas igrejas que ele fundou. Paulo não abandonava, ele voltava a falar com elas. Ele mandava cartas, ele escrevia, ele orientava de perto, de longe. Quando podia, visitava de novo aquelas pessoas. E o que isso tem a ver com a gente? Se nós estamos pregando o evangelho, evangelizando, construindo novos líderes, batizaram-se, nós não podemos abandoná-los. Temos que ir à frente, temos que evangelizá-los, temos que fortalecê-los na fé, comer juntos, fazer cultos juntos, reuniões de pôr do sol, treinamento, leva para os treinamentos dos novos conversos. E assim nós vamos fazendo que a igreja crie estrutura funcional e de crescimento. Perceberam os 4 pontos? Escolha uma cidade, treine pessoas, vá do mais próximo para o mais distante e dê assistência espiritual, apadrinhe os novos conversos na fé. Eles terão fraquezas e dificuldades. Assim sendo, a lição se resume nessa semana toda como perseguidos, porém não desamparados. Deus estará conosco. Deus nos acompanhará em tudo. Que Deus te ajude, que essa lição fique guardada, esses 4 princípios guardados na sua mente, para que você supere as provações, as dificuldades, as lutas, e que você seja um evangelista de sucesso. Deixa eu orar por você. Toma em tuas mãos a cada amigo que prega o evangelho, para que eles sigam essas estratégias claras e poderosas, e que eles sejam salvos e salvem muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?